Gente, olha só, mais um tema para a gente treinar redação. Um tema diferente, eu não vi ele em nenhum lugar da rede social. Isso é muito importante porque os temas que todo mundo está trabalhando, você pensa eles o tempo todo. Agora a gente tem que pensar certas informações que, mesmo que não caia, vamos supor que esse tema seja uma aposta, mas que uma aposta que não caia. Mesmo assim não vai ter problema, porque o que nós temos que pensar é que temas diferentes faz o nosso cérebro trabalhar mais. Nosso cérebro trabalha mais diante de desafios. Então quando você trabalha com as informações que todo mundo trabalha, com os temas que todos os professores estão trabalhando, temas anteriores, etc., isso é muito bom para o início do treinamento. E aí o que eu aconselho, agora no final, pegue também alguns temas, desafios, porque o Enem vai tentar desafiar você. Ele vai tentar desafiar você de uma série de maneiras, colocando uma abordagem temática que o aluno ainda não tenha pensado sobre ela. Mesmo que seja às vezes um tema que você trabalhou, mas abordam de uma maneira diferente para que o seu cérebro tenha pela frente um desafio. A dificuldade ela surge do desafio. Então, quanto mais você pegar temas que não estão na lista de apostas para treinamento, melhor é para o seu cérebro. Então, diante disso, o tema escolhido não foi isso aqui é outra aula. O tema escolhido foi as consequências do excesso de informação na vida das pessoas. Há um excesso de informação hoje e isso pode causar uma série de coisas. Por exemplo, no mundo da neurociências, a gente tem a seguinte questão. E, inclusive é usado para técnicas de hipnose, que é sobrecarregar o cérebro de informações. Uma das técnicas para se hipnotizar, uma das induções usadas quando a gente vai hipnotizar alguém, é justamente sobrecarregar o cérebro dele com um excesso de informações. E nós estamos vivendo hoje nesse mundo. Ou seja, nós somos induzidos a transe hipnótico durante tudo isso. Por exemplo, se você chega em uma loja e tem um produto ali exposto e você quer comprar, e o vendedor consegue sobrecarregar a sua mente com um monte de informação, isso é fantástico, porque você não vai conseguir pensar. O cérebro é uma máquina perfeita, mas essa máquina perfeita, quando está sobrecarregada de informações, faz com que você possa tomar uma decisão que de outra forma você não tomaria, porque você não tem tempo de racionalizar aquilo tudo. Nós temos nosso cérebro, ele tem no mínimo 3 partes, pelo menos essa é a teoria tradicional. Nós teríamos a parte reptiliana ainda, aquela parte antiga, uma das primeiras versões de cérebro animal, e o ser humano tem essa parte também, que é onde ficam os instintos, que preocupa com a questão da sobrevivência, instintos básicos mesmo de um ser vivo, que preocupa simplesmente com os prazeres, comer, dormir e, claro, a segurança, a vida. É bem aí que está aquele mecanismo do lutar ou fugir. É bem nesse lugar que se encontra. Nós temos isso ainda em nosso cérebro. Nós teríamos também uma outra parte, que é o famoso subconsciente, que é o que comanda o ser humano. O ser humano é comandado pelo subconsciente. Ele comanda. E nós temos uma parte mais jovem, que é o córtex, o neocórtex, que é a parte racional, é a razão. É a parte consciente. Ou seja, a parte consciente, ela pensa que ela toma as decisões. A gente racionaliza. Tem um mecanismo que foi estudado inclusive por Freud, que é a racionalização. A gente é capaz de racionalizar e dar coerência a qualquer situação da nossa vida. A gente dá coerência para o candidato que a gente vota, a gente dá coerência para o tipo de alimentação que a gente tem, para o tipo de vida sedentária ou prática fitness que a gente tem, mas a gente consegue dar coerência para qualquer coisa na nossa vida, para a religião que a gente congrega, para tudo. A gente consegue
dar uma racionalização, uma coerência. Mas não é essa parte que comanda o ser humano. O ser humano é comandado pela parte que ele nem tem consciência dela, que é o subconsciente. Lá estão todas as informações a longo prazo, etc. Mas o que isso tudo tem a ver com o nosso tema? Tudo a ver com o nosso tema, porque nós vivemos num mundo hoje sobrecarregado de informação. E quando então eu sobrecarrego esse ser humano no mundo digital, é notícia o tempo todo. Eu li até um artigo que diz que hoje a gente tem uma certa síndrome, uma certa vontade de ficar por dentro de tudo, porque as informações são tão rápidas e que parece que você é burro quando você chega em um lugar e você não está por dentro do que está acontecendo. Se alguém mostra um meme pra você, já ouviu falar no meme? Não, nem mostra, né? Ele cita, ele fala, olha, você viu falar no meme do gatinho? Não existe o meme do gatinho, existe um monte, aliás, né? De memes de gatinhos. Mas aí o sujeito pergunta, você viu o meme do gatinho? Você fala, não vi, não deu tempo. Parece que você é burro, parece que você é desinformado, parece que você é o ignorante do ambiente. Da mesma forma, olha, viu o senador aí com o dinheiro na cueca e você não viu, se você não ouviu falar sobre isso, se você não leu sobre isso, você é considerado a pessoa desinformada ali da roda. E aí faz com que então surja uma pressão sobre o indivíduo para que eu me informe o tempo todo, eu fique o tempo todo buscando informações em tempo real ali, para eu estar o tempo todo bem informado, porque se alguém tocar no assunto, eu tenho que saber alguma coisa. E isso vai, de certa forma, sobrecarregando, vai estressando o ser humano. E aí surgiu até um termo ali, em 1996, que é o termo infocicação. Infocicação, que é uma espécie de intoxicação pelo excesso de informação que mobiliza o ser humano hoje nesse mundo da rede. Agora pensa, você está ali e aí você está infoxicado, porque é tanta informação, chega um ponto que o seu cérebro não processa mais. E no meio disso tudo, nós ainda temos de ser capazes de saber o que é verdade e o que não é, o que é fake news e o que realmente é informação. E nós somos também sobrecarregados por opiniões. E tem muita gente que não consegue entender que no mundo do jornalismo a gente não trabalha só com fatos. A gente trabalha com fatos e opiniões. O jornalista, ele também opina. É claro que o leitor é que tem que ser capaz de perceber quando esse jornalista lança um fato e quando ele lança uma opinião. É normal as análises de opinião. E ele às vezes não vai te avisar que ele está dando uma opinião. Muitos bons jornalistas avisam, diz que aquilo é um editorial, quando o jornal, né, dá a sua opinião sobre alguma coisa, ele avisa que aquilo é um editorial. Quando é um artigo de opinião, e aí você tem ali o articulista daquele jornal, daquela revista, eles também vão, claro, avisar você que aquilo é um artigo. Só que às vezes aquela notícia, aquele fato, ele vem impermeado de opiniões e às vezes as pessoas não percebem. Então olha o tanto de coisa que nós temos que processar. Além desse turbilhão de informação, nós temos que processar também se aquilo é fato, se aquilo é opinião. Nós temos que processar se aquela informação é verdadeira, se aquela informação é um fake news. Nós temos que pesquisar em vários veículos a mesma informação para que nós possamos julgar se essa informação é válida para nós ou não. E no meio disso tudo, ainda tem os golpistas digitais, os famosos meliantes, os bandidos digitais que tentam roubar nossos dados, ter acesso às nossas senhas, à nossa conta, coisas, à nossa intimidade. Então pensa, que nesse mundo, como que fica? Quais as consequências? Aí a grande pergunta que o tema coloca é isso. Quais as consequências do excesso de informação na vida das pessoas? Você vai pensar sobre isso. E aí daquele jeito, claro, nosso modelo de 4 parágrafos, sendo que o primeiro é a introdução, onde você vai colocar ali uma problematização. Qual que é o problema que esse tema coloca? Porque se tem consequência, tem causas. Mas se tem causas e consequências, qual é o problema? Interprete qual é o problema primeiro. Anote no planejamento
tem que anotar. Anote isso direitinho. Anote direitinho, então, qual é o problema que está sendo colocado ali. Depois que você anotar esse problema, não esqueça também de anotar causas, pelo menos duas causas boas. Pode anotar mais, só porque aí depois, claro, depois que tiver anotadinho, aí você vai e escolhe as duas que você acha melhor. Além de anotar as causas, anotar ali consequências, se for preciso, pense uma frase de um filósofo, de um pensador, de qual filósofo que ficaria muito boa com esse tema. Anote isso também. Anote também, se vier à mente, um livro que você leu, um artigo que você tenha lido, um documentário, um filme, uma série que toca nesse assunto. Inclusive tem um documentário, se não me engano está no Netflix, estou fazendo propaganda de Netflix aqui não, mas se não me engano está no Netflix e fala do perigo desses grandes aglomerados de empresas digitais que lidam com os nossos dados. É muito interessante porque além de todo esse acesso, de todo esse excesso de informações, a gente também está pulverizado de pessoas que querem ganhar dinheiro, manipulando nossas vontades e manipulando, claro, tendo acesso a nossos dados. Eles precisam coordenar tudo isso e sufocar a pessoa de informação, voltando lá no que eu falei no início, você sobrecarregando o cérebro de uma pessoa, você consegue que ela não pense adequadamente e que ela tome decisões que de outra forma ela não tomaria. É justamente por isso que quando você vai olhar aqueles cursos online, aqueles cursos digitais, você tem tanta informação ali, tanta informação, e é depoimento, e é empresa não sei o que, e é os títulos da pessoa, e compre logo, acesse já, eu quero esse curso. É tanta informação que quando vê você clica. Quando vê você clica que quer aquilo, porque não deu tempo nem de você pensar. Você precisa respirar, você precisa de um tempo para pensar. Então anote essas causas, anote essas consequências. Se tem uma série, um filme, um documentário, anote uma frase de um filósofo, qualquer coisa que você lembrar, um exemplo legal que ficaria muito bom em um dos argumentos do seu texto, e anote, claro, uma saída de tudo isso. Como sair de tudo isso? Como que eu intervenho nesse problema? Se há um problema, você tem que ser capaz de pensar uma solução para ele. Você deve ser capaz de pensar uma solução. Qual a solução para esse problema? Como resolver essa situação? Você tem que ser capaz de pensar isso. Se você for capaz de pensar essa solução, pense também quem poderia colocar essa ação em prática. Qual agente? É o governo? São empresas? A mídia? As escolas? A família? Quem? E se é governo, não vai colocar governo. É preciso que o governo... Portanto, para solucionar esse problema é preciso que o governo... Não, dentro do governo, qual o ministério, qual o órgão governamental que poderia colocar essa ação em prática? Então, para solucionar esse problema é preciso que... Mas qual agente? E como? Como que isso deve ser feito? Na conclusão também tem que... Anote isso também. Como? Como que seria colocada em prática essa ação? E para quê? Qual a finalidade dela? Qual a finalidade? E detalhar direitinho. Isso é a conclusão que vale 200. Você vai colocar qual a ação, quem vai realizar, como ela vai ser realizada, para que ela vai ser realizada, mais detalhamento. Detalhar direitinho, ficar bem claro, não ficar dúvida para o corretor perguntar. E essa ação em cima do problema, claro, que você levantou lá no início. Então, um problema para a introdução, duas causas para o primeiro e o segundo argumento, e lá no final, esses 4 elementos que eu citei. Faça direitinho, faça seu rascunho, corrija o rascunho, e só assim depois você passa limpo. E aí você estará treinando da maneira correta. Bom estudo para você e até a próxima aula.